O lactato é um exame que está todo dia no pronto-socorro e tem alguns detalhes que podem confundir o jeito que você lida com ele. O meu nome é Pedro Magno e a gente vai falar hoje sobre 4 dicas na hora de você lidar com esse exame, certo? A gente vai passar essas 4 dicas. A primeira vai ser sobre o valor normal e o que isso importa para a gente, a diferença de lactato arterial e o lactato venoso, tipos diferentes de lactato e como que você tem que interpretar. E, por último, a gente vai falar a interação do Ringer lactato com o lactato quente-dose. Começando com o primeiro, onde a gente vai falar o valor normal do lactato, a ideia aqui é entender que esse exame ele pode mudar conforme a sua referência. Primeiro, se você trabalhar em um local que olha o lactato através do milimol por litro, a referência vai ser ali por 1 e ao miligrama por decilitro 9. Então, a cada 1 milimol por litro é igual a 9 miligramas por decilitro. O valor normal do lactato vai girar em torno de 14 miligramas por decilitro até 18 miligramas por decilitro, a depender da referência. Então é como se fosse 18 de um lado, 2 do outro. Mas o valor que importa para você é o valor que o lactato consegue provocar acidose metabólica. E aí é um valor bem mais alto. É o dobro disso. Vai ser 36 miligramas por decilitro e 4 milimol por litro. Então, a partir desse valor, o lactato consegue provocar acidose metabólica no paciente. Se você estiver diante de um paciente que está muito acidótico e o lactato está menor do que isso, toma cuidado, que isso pode ser outra causa de acidose e o lactato está ali só de bobeira. Fechou? A segunda dica vai ser a diferença entre arterial e venoso, né? Que a gente pode ter a gasometria coletada do sangue arterial ou do sangue venoso, e como é que eu faço essa interpretação? Em 2019, tem um guideline feito por experts franceses, onde eles tentaram analisar como que, o que fazer diante de uma acidose metabólica, e eles endereçaram essa dúvida de arterial versus venoso. Eles escrevem ali que um valor normal do lactato venoso, a gente fica bem tranquilo, imaginar que o lactato arterial também vai estar normal. Agora, se o lactato venoso vier alto e eu por algum motivo estou desconfiado de que isso bate com a clínica do meu paciente, eu vou ter que coletar um arterial para confirmar. Então o lactato venoso ele é muito bom para excluir. Veio normal, fico tranquilo. Agora, se o lactato venoso vier alto, eu não posso ter certeza e aí eu vou ter que ir atrás do lactato arterial para saber se isso de fato reflete um lactato aumentado ou se foi problema na hora da coleta, na hora de fazer o garrote para coletar o exame de sangue, qualquer coisa desse jeito. Beleza? A terceira dica que eu vou trabalhar aqui hoje vai ser para falar sobre tipos de lactato. Essa aqui é um pouquinho mais longa. Porque a gente está acostumado muito a dosar o lactato no contexto de sepse, de um paciente chocado, mas tem muito mais do que isso. Quando eu estou com o lactato aumentado, eu tenho a hiperlactatemia tipo A e a hiperlactatemia tipo B. Tá? A tipo A é a que está relacionada à má perfusão mesmo, tá? Seja essa má perfusão difusa, onde o paciente está todo chocado, todas as células estão sendo mal perfundidas, ou uma má perfusão regional. Por exemplo, o paciente que tem uma isquemia mesentérica e o intestino está mal perfundido, ele também aumenta o lactato. Então, uma má perfusão regional ou uma má perfusão sistêmica fazem uma hiperlactatemia tipo A, que é algo que geralmente a gente vê no dia a dia, mas tem mais do que isso. Ainda no tipo A, eu posso ter em pacientes pós-convulsão ter uma hiperlactatemia também, aqui tende a ser transitória, onde a convulsão passa, o lactato vai começar a reduzir, e pacientes após exercício físico intenso também pode ter um aumento do lactato, que também resolve depois disso. Agora, o que é interessante é a hiperlactatemia tipo B, que é onde não existe má perfusão, não teve a célula sendo estressada e mal perfundida. Aqui, a hiperlactatemia tipo B, a gente divide em 3 grupos. O primeiro são as doenças, tá? Onde as principais doenças que podem fazer essa hiperlactatemia tipo B vão ser a diabetes, um paciente com diabetes muito descompensada, e aqui especificamente a cetoacidose diabética, pode aumentar um pouquinho o lactato, mas não necessariamente o paciente está mal perfundido. Esse é um dos cenários que implica naquilo que a gente falou lá atrás. O paciente está super acidótico, mas o lactato ele não ultrapassou aquela barreira do 36, não tem tanto lactato assim. Tem que desconfiar que tem alguma outra causa da acidose? Pode ser uma cetoacidose diabética, tá? Uma hepatopatia pode aumentar o lactato, e aqui é mais não diminuir do que aumentar, porque o fígado ele é responsável pela metabolização do lactato. E aí, quando o fígado começa a não funcionar direito, eu posso fazer com que esse lactato se sustente na corrente sanguínea por mais tempo, porque não está sendo metabolizado.
A terceira aqui é o efeito Warburg, um efeito que pode estar presente em pacientes com neoplasia, aqui a neoplasia principal é linfoma, onde por uma distorção mitocondrial pode fazer um aumento do lactato e não necessariamente o paciente está mal perfundido. E pacientes com deficiência de tiamina também pode ter um lactato um pouquinho mais aumentado. Aqui a gente está no primeiro grupo das hiperlactatemias tipo B. Agora, quando eu vou para o segundo grupo, são as medicações, que são várias também, aqui dando destaque para a metformina que é famosa por fazer uma acidose lática importante nos pacientes que têm disfunção renal, por isso que ela é contraindicada quando a taxa de filtração está muito baixa. E aqui é um outro cenário onde o paciente com diabetes pode ter lactato alto. A gente falou da cetoacidose diabética, agora a gente está falando do uso da metformina em quem o rim está prejudicado, né, principalmente. Outra droga que pode fazer isso são algumas terapias antirretroviral. E o mais interessante aqui são os agonistas adrenérgicos. Pacientes que fizeram ou um beta-agonista inalatório, como o salbutamol, mas principalmente quem está em bomba de infusão contínua fazendo adrenalina, pode ter um aumento do lactato e isso não necessariamente quer dizer malperfusão. Aqui é um cenário de muita pegadinha, onde o paciente começou a adrenalina porque está chocado e aí por causa do remédio ele faz o lactato continuar alto e você perdeu esse parâmetro de perfusão, tá? Lembrando que a noradrenalina, que é bem mais utilizada que a adrenalina em infusão contínua, a noradrenalina não faz esse efeito, é um efeito da adrenalina. E por último, depois de doenças, depois de drogas, o terceiro grupo aqui da hiperlactatemia tipo B são erros inatos do metabolismo. Também pode fazer uma hiperlactatemia tipo B, ok? Só que tudo isso, na real, a gente está falando de um tipo de lactato, que é o L-lactato, que é o lactato que a gente consegue dosar. Existe até uma viagem onde eu posso ter um aumento do D-lactato, principalmente pacientes que têm alguma alteração do trato gastrointestinal, por exemplo, síndrome do intestino curto, ele pode que algumas bactérias ali produzir o D-lactato e fazer uma hiperlactatemia que a gente não consegue dosar, porque o que a gente dosa é o outro, tá? Então ainda tem essa pegadinha aqui, que a gente está falando de um dos tipos dosagens que a gente consegue dosar de lactato e não do que a gente nem dosa ainda. Mas isso aqui é um cenário muito específico, como eu falei, pacientes que têm alguma alteração intestinal, principalmente intestino curto. Indo para a nossa última dica do vídeo, a gente vai falar o que o Ringer lactato interfere na dosagem de lactato venoso. Porque a gente está lá dosando lactato no paciente chocado e a gente vê que o Ringer é uma das principais soluções que a gente faz no paciente que está com choque séptico, por exemplo. E aí o Ringer é chamado de Ringer lactato e eu vou dosar o lactato. Será que isso não pode subir? Será que isso não pode interferir? A gente tem alguns trabalhos que viram essa dúvida e que não teve, esse é um dos principais, apesar de ser um trabalho pequeno, que não teve um aumento significativo do lactato após infusões de Ringer lactato. A gente tem um trabalho em animais que mostrou que o paciente precisaria fazer 180 ml de Ringer lactato para ter um aumento expressivo e mudar a minha conduta. Então eu até posso ter uma flutuação, mas não que vai mudar a sua conduta. A princípio não vai ter diferença. Posso fazer Ringer lactato no paciente chocado que não vai interferir com a dosagem do meu lactato. Fechou? Alguma dessas dicas você não sabia? Ficou na dúvida? Manda aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo para que isso chegue em mais pessoas. Um abraço, pessoal!